Graça e paz, queridos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para pensarmos em torno do livro de Apocalipse, por sinal, o último livro do Novo Testamento e da Bíblia. Que o Senhor possa nos instruir, falar conosco, nos ajudar, Senhor, a perceber o que estaremos estudando aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é o nosso último livro da disciplina de Introdução ao Novo Testamento, é a nossa última aula, depois de uma grande jornada. Apocalipse fala sobre consumação. O próprio livro significa revelação, tirar o véu, e fala sobre consumação. Esta carta, ou este livro, carta de Apocalipse, não, este livro de Apocalipse foi escrito para motivar os leitores mediante a revelação de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, neste caso, que há de vencer Satanás e todo o pecado do mundo para o louvor da sua glória. Os defensores de várias correntes em relação ao propósito de Apocalipse creem que ele foi escrito para assegurar aos destinatários o triunfo final de Cristo sobre todos os que se insurgiram contra ele e seus santos. Este livro destinava-se às 7 igrejas da província da Ásia, que já existiam há bastante tempo e em que se verificara crescimento espiritual seguido de declínio. Nas cartas a estas igrejas encontram-se indícios de que a perseguição ou era iminente ou já havia começado. Restam poucas dúvidas de que a Roma Imperial constituiu o modelo de poder do Estado que o Apocalipse retratou como inimigo da nação. Para entender Apocalipse, é interessante que se discutam as escolas de interpretação de Apocalipse. Ou seja, no processo de percepção ou de compreensão deste livro, existem escolas que vão discutir, vão procurar interpretar este livro, e cada estudante poderá escolher em que escola ele quer se identificar ou deseja identificar-se. Apocalipse é o livro bíblico de mais difícil interpretação, e para a sua compreensão e interpretação há 4 opções principais. Temos simbólico idealista, afirma que Apocalipse não é uma profecia preditiva, e sim um quadro simbólico do conflito cósmico de princípios espirituais. Assim, o livro fica divorciado da esfera histórica e posto exclusivamente na esfera das ideias. Também tem a segunda interpretação, que é entendida como preterista. Deriva da palavra latina preter, que significa passado. Perdão? Afirma que o simbolismo do Apocalipse se relaciona com os acontecimentos da época em que foi escrito. Nada no simbolismo dos selos, trombetas e taças tem qualquer relação com o futuro. Nega o aspecto profético de Apocalipse, limitando-o aos eventos do primeiro século. É uma descrição de perseguição romana à igreja, do culto ao imperador e de juízo divino sobre Roma. A própria palavra já diz passado. Então, pega o Apocalipse, coloca para o passado, enquanto o simbolismo olha para o Apocalipse como apenas idealista, simbólico, e não necessariamente algo que de fato aconteceu ou irá acontecer. Tem também a interpretação histórica. Terceira interpretação. Afirma que o Apocalipse esboça de forma simbólica todo o curso da história da Igreja, desde o Pentecoste até a segunda vinda de Cristo. Neste caso, aborda o passado e aborda também o futuro. Os símbolos descrevem em sequência os grandes acontecimentos que tiveram lugar na história, isto é, os selos são a dissolução do Império Romano, a erupção dos gafanhotos do abismo, um quadro das invasões maometanas.
cada acontecimento importante da história do cristianismo era assim anunciado em termos amplos, de forma que o Apocalipse é como um calendário prévio dos acontecimentos futuros. É o que a perspectiva histórica lida com o Apocalipse, ou seja, interpreta o Apocalipse. Futurista, ou seja, a perspectiva futurista, afirma que os primeiros 3 capítulos se aplicam ao tempo em que o livro foi escrito, naquela altura, naquela época. Ou então, que as 7 igrejas da Ásia representam 7 épocas na história da igreja. O restante do livro discute acontecimentos que terão lugar num período chamado de Grande Tribulação, em frente, mais adiante, antes do regresso de Cristo. Não é? É como se os crentes pudessem passar da tribulação até que Cristo volte. Quer dizer, não é Cristo que há de vir antes levar a igreja, mas Cristo, ele vem depois da tribulação. É a perspectiva futurista. Segundo este ponto de vista, o Apocalipse foca o segundo advento de Cristo, que voltará em poder e glória como juiz de todos que rejeitam ou rejeitaram sua oferta de salvação. Agora, quais são os pontos de vista escatológicos em relação a discussões de Apocalipse que nós encontramos aqui? Genericamente, os proponentes dos primeiros 3 pontos de vista, neste caso, idealista, preterista, histórica, são pós-milenistas ou amilenistas, enquanto os futuristas são pré-milenistas. Os pós-milenistas creem que a difusão do evangelho conduzirá a uma época áurea de paz sobre a terra, seguida do regresso de Cristo. Os amilenistas creem que a presente posição celestial dos cristãos é o verdadeiro milênio, não o reino terreno. No sentido de que, neste momento em que os cristãos se encontram, estão gozando do milênio. E não existe um reino terreno que vai ser tido como milênio. E os pré-milenistas creem que os 6 aparecimentos de 1000 anos que estão em Apocalipse devem ser tomados literalmente como a duração do reino terreno que Cristo estabelecerá entre o segundo advento e a criação do novo universo. No sentido de que Cristo, ele virá e vai estabelecer o seu reino, no sentido de literalmente terá, ou seja, veremos de gozar o milênio. Esta é a posição pré-milenista. Agora, qual é a palavra-chave de Apocalipse? É revelação de Jesus Cristo. É praticamente o título do próprio livro. Agora, versículo-chave, vamos ver capítulo 1, 19. Capítulo 1, 19. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois. Capítulo 19, versículo 11 a 15. O texto diz: Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisca o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E o capítulo 19 a 20, praticamente são os capítulos-chave deste livro. Qual é a vista panorâmica de Apocalipse? Apocalipse está escrito na forma de literatura apocalíptica, à semelhança de Daniel e Zacarias, por um profeta. Neste caso, João é apóstolo e ele escreve um livro profético.
E ele mesmo, João, chama esse livro de livro profético. Os três principais movimentos nesta profunda, os três movimentos principais nesta profunda revelação são captados em Apocalipse 1:19. Temos aqui a ideia, as coisas que vistes, as coisas que são, as coisas que acontecerão. Então, temos aqui a divisão de o Senhor Jesus vai conversando com João, mandando registrar o que ele estava a ver, o que viria, o que iria acontecer. E temos as cartas endereçadas às 7 igrejas. Então, temos aqui a visão de Cristo, onde temos a teofania de Cristo e temos também os discursos para as igrejas. E Cristo recomenda João escrever para as igrejas. E temos os atos, ou os acontecimentos futuros, que é o juízo final, ou seja, o juízo que vai acontecer, a tribulação, a segunda vinda, o milênio, o estado eterno. E esta é uma visão de consumação, de como é que os acontecimentos poderão decorrer, poderão acontecer e poderão praticamente de forma sequenciada manifestar-se em direção à consumação. Aqui temos as tribulações que vão acontecer, o toque das trombetas e o estado eterno que cresce, que poderemos estar juntos para os que estão em Cristo Jesus. Agora, a linha escatológica e a escola de interpretação, isto é praticamente algo individual da parte do estudante. Não temos como dizermos que esta é a interpretação fiel, correta. O mais importante, você como estudante, é pesar os argumentos que cada escola de interpretação, cada perspectiva escatológica lhe apresenta e confrontar com as escrituras, não é? Ou mesmo partir das escrituras e confrontar que é a melhor via e confrontar os argumentos que são apresentados pelas perspectivas e aí poder se posicionar. Qual é a contribuição deste livro para a Bíblia? Apocalipse é uma combinação de literatura apocalíptica, profética e epistolar. Sim, as cartas, não é, que são dirigidas às igrejas, profética, profecia, apocalíptica, a revelação. Apocalipse significa tirar o véu ou revelação. A forma de Apocalipse é epistolar, com sua saudação, suas 7 cartas pessoais e sua bênção final. O simbolismo numérico aparece com frequência. 7, número da completude ou perfeição, aparece mais de 50 vezes. Este é um livro divino que culmina na segunda vinda do Messias e no juízo do grande trono branco. Como é que Cristo é visto em Apocalipse? Este livro é deveras a revelação de Jesus Cristo, visto que vem dele e nele é centrado. Ele começa uma visão de sua glória, sabedoria e poder e descreve sua autoridade sobre a igreja. É o Cordeiro que foi morto e declarado digno de abrir o livro do juízo. Sua ira justa é derramada sobre a terra e regressa em poder para julgar seus inimigos e reinar como Senhor sobre todos. Ele regerá para sempre a cidade celestial na presença de todos que o reconhecem. As Escrituras se encerram com esta promessa: eis que venho sem demora, certamente venho sem demora. Amém. Ora vem Jesus, Maranata. Então, praticamente, o livro de Apocalipse está cheio de alusões de Cristo, ou de referências de Cristo. Agora vamos resumir o que nós estudamos desde o primeiro dia que tivemos a aula, desde o período interbíblico, e falamos dos 10 períodos do Antigo Testamento, até o que nós vimos hoje. O Antigo Testamento fala da profecia de Cristo e prepara a chegada de Cristo. Os evangelhos falam da pessoa de Cristo, a sua manifestação. Atos fala da igreja de Cristo
e a demonstração da Igreja de Cristo. Epístolas falam da verdade de Cristo e a apropriação dessa verdade de Cristo. Ou seja, Apocalipse fala de soberania de Cristo, consumação. Então, no Antigo Testamento temos preparação, nos Evangelhos, manifestação, Atos, demonstração, Epístolas, apropriação, Apocalipse, consumação. Agora, sinóticos, complementares e histórico. Mateus, Marcos, Lucas são livros sinóticos por conta da sua semelhança. E algumas palavras são repetidas e por conta da sua visão conjunta. Alguns textos são repetidos e as fotografias de Cristo são muito semelhantes. Então, sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. E Mateus fala de Jesus como rei, Marcos, Jesus como servo, Lucas, Jesus como filho do homem. João é um livro complementar e fala de Jesus como filho de Deus. Atos é um livro histórico, fala de expansão e propagação do Evangelho. Cartas paulinas às igrejas. Romanos fala de justificação pela fé. 1 Coríntios fala da igreja dividida. 2 Coríntios, a defesa de Paulo. Gálatas fala de liberdade em Cristo. Efésios, andando em Cristo. Filipenses, alegria. Colossenses, a primazia de Cristo. 1 Tessalonicenses, crescendo na vida cristã. 2 Tessalonicenses, o dia do Senhor. Cartas paulinas a pastores e indivíduos. 1 Timóteo, procedimento na casa do Senhor. 2 Timóteo, a despedida de Paulo. Tito, ordem na igreja. São as 3 cartas a pastores. Filemão, perdão. Cartas não paulinas a judeus e gentios. Judeus, hebreus e Tiago. E de Pedro, a Apocalipse e gentios. Hebreus, a supremacia de Cristo. Tiago, provas de uma fé genuína. 1 Pedro, sofrimento e consolação. 2 Pedro, combate aos falsos mestres. 1 João, comunhão e confiança. 2 João, verdade e os falsos mestres. 3 João, generosidade. Judas, batalha pela fé. Apocalipse, consumação. Queridos, desta feita nós terminamos a disciplina de introdução ao Novo Testamento e esperamos que vocês continuem com os trabalhos que vocês têm, o projeto espiritual. E, se Deus quiser, ou querendo Deus, nos encontramos novamente nas epístolas gerais, hermenêutica bíblica, ou outras disciplinas que Deus desejar, ou que nos for proposto para dar, ou mesmo em outros níveis acadêmicos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos a trabalhar a introdução ao Novo Testamento. Que o Senhor possa nos abençoar, que possa nos ajudar, Senhor, a estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus e que, ao andar do tempo, Senhor, nós não percamos o foco, não percamos a fé, não percamos o ânimo, não apostatemos, não desistamos, mas permaneçamos firmes, Deus, olhando para o Senhor. E nos ajude, Senhor, a ler o livro de Apocalipse com a esperança de que um dia as coisas poderão ser melhores. Neste caso, novos céus e nova terra que poderá ser implantado. O milênio poderá vir a acontecer. Tanto para os que acreditam que irá acontecer e mesmo para os que dizem que já está acontecendo. Bom, pelo menos é um denominador comum de que o milênio insiste. Ou está a acontecer ou irá acontecer. O mais importante, Deus, é que o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle da narrativa. Nada escapa aos seus olhos, nada escapa às suas mãos. E obrigado, Senhor, por sua soberania. Podemos descansar no Senhor, confiar no Senhor, sabendo que Deus, o curso da história está sendo controlado, está sendo dirigido por Ti. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.